House of the Dragon terá 17 dragões, exatamente 17 dragões na nova série do universo de Game of Thrones. E é sobre estes dragões que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos 17 dragões que veremos em House of the Dragon. Lembrando que não veremos todos eles logo na primeira temporada da série, mas essa história foi projetada pra ter umas 4 ou 5 temporadas, então ao longo dessas 4 ou 5 temporadas nós veremos esses 17 dragões. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero lembrar vocês, né, pra se inscreverem no nosso canal, darem uma olhadinha nas outras redes sociais do Oficina e também avisar, eu não vou falar muito de como esses dragões vencem ou perdem as suas batalhas, né, pra não dar spoiler da história, vou só falar de cada um deles assim de uma forma bem rápida. Então também, se você não quer ficar sabendo de nada, fica tranquilo, porque aqui não vai ter spoiler. Depois a gente pode fazer uns outros vídeos falando das principais batalhas e aí sim, contando com detalhes. Bom, vamos começar então pelos pequenos dragões, né? São dragões ali jovens, bem jovens mesmo, deve ter tamanho de um cavalo, um pouco menor que um cavalo, né? Dragões em crescimento e que não tinham idade nem experiência para participarem das batalhas na época da Dança dos Dragões. São eles o Morgul, o Shrikos e o Tyraxes. Eles têm uma certa importância, eles têm uma trama para fazer parte dessa conta aí dos 17 dragões, mas eles não têm nenhum destaque em batalha contra outros dragões. Passando dos 3 Baby Dragons, aí a gente vai para a Tempestade, que era o dragão de Aegon III, um dos filhos da Rhaenyra, que no futuro receberia o ingrato apelido de a desgraça dos dragões. Vou falar mais sobre isso também em outro vídeo, mas uma coisa que vale lembrar da Tempestade, que vale reforçar da Tempestade, é que o Aegon III nessa época, ele era muito novinho, né? E ele só é salvo de uma emboscada no meio da Dança dos Dragões por conta do heroísmo do seu dragão. A Tempestade salva ele de uma forma maravilhosa. Isso também é assunto para outro vídeo porque tem spoiler da trama. Agora vamos falar de Arrax, o dragão branco de Lucy Velaryon, né? Ele também era um dragão meio jovem e o Lucy era um dos aliados da Rhaenyra. Ele foi enviado a Ponta Tempestade, que é a casa dos Baratheon, para tentar angariar aí aliados, novos aliados à causa da rainha Rhaenyra Targaryen pelo trono de ferro. Só que nesse caminho ele acaba topando com um dragão e um montador de dragão enviados pelos verdes, que são os aliados da Alicent Hightower, e aí a gente tem sim um confronto de dragões aí, bastante unilateral até pra falar a verdade pra vocês, né, porque ele acaba encontrando o Vhagar. Esse é um confronto bem inicial, bem sem importância, então dá pra gente falar aqui, não dá muito certo pro Arrax nessa luta, porque a Vhagar era o maior dragão da época, a única dragão ali da era da conquista, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, né, e ela estraçalha com o Arrax ali, não dá nem graça, porque ela tinha 5 vezes o tamanho do jovem e indefeso Arrax. Era um dragão muito rápido, ele era um dragão branco lindo, rápido e tudo mais, só que contra o dragão mais experiente da dança, ele não teve a mínima chance. Agora a gente tem 2 dragões bem legais para serem citados aqui, que são Roubo Velho e Fantasma Cinzento. Eles são dragões selvagens, isso mesmo, dragões que vivem no meio das montanhas, caçando cabra, assolando camponeses e tudo mais. São dragões que não têm um montador. Chega um momento da Dança dos Dragões, onde um dos lados está precisando de novos dragões, e eles decidem trazer guerreiros para tentar montar esses dragões selvagens, né? Alguns até acabam conseguindo, né? Mas esses Roubo Velho e Fantasma Cinzento são 2 dos 3 dragões selvagens que a gente tem na história. Os 2 menores aí, mas também, né, bem violentos e tudo mais. Dragões indomáveis, que depois eles acabam sendo domados, tudo bem. Seguindo a lista, nós temos Vermax. Vermax é o dragão do Jace Velaryon, filho de Rhaenyra. Ele é irmão do Lucy, que a gente falou ali, que acabou encontrando com a Vhagar no meio do caminho, não deu muito certo pro dragão dele, né? O Vermax do Jace tem sucesso na missão, que era a mesma missão. Enquanto o Lucy foi pra Ponta Tempestade buscar os Baratheon como aliados, o Jace com seu Vermax, ele vai ao norte buscar os Stark como aliados, né? Porém, o Vermax acaba topando ali com uma frota de navios no mar, e aí ele tem uma batalha não contra dragões, mas contra muitos navios equipados com aqueles escorpiões que a gente viu a Cersei tentando usar contra os dragões da Daenerys, né? Aquelas lanças gigantes com veneno na ponta. E aí o resto é história, mas história para vídeos com spoilers. Depois a gente passa para Mundenser ou Baila Lua, que é um nome também bem legal na tradução aí, que é o dragão de Baela Targaryen, a filha do Daemon Targaryen, que é o maior
guerreiro dessa era. Balalu é extremamente rápida e habilidosa, né? E ela chega aí a ter um confronto muito foda com um dos dragões mais fortes e mais emblemáticos da dança dos dragões. A Balalu, ela é muito veloz, ela é muito habilidosa nos céus. E seguindo a lista aí nós temos Syrax, que é dragão de Rhaenyra, o primeiro dos dragões reais, né? Como são duas pessoas disputando o trono de ferro, nós teremos dois dos dragões reais, os dragões dos postulantes ao trono. A Syrax é a primeira delas. Ela é extremamente forte, por ela ser dragão da rainha Rhaenyra, ela é muito bem alimentada, ela recebeu os melhores cuidados de todo o reino e ela cresce linda. Ela aparece no trailer aí, como eu já tinha falado antes, né? Mostrando esse aspecto calmo. Ela chega rosnando um pouquinho, baixinho, só que sem mostrar os dentes, bem controlada e bem calma mesmo. E ela não se envolve em nenhuma luta contra outros dragões durante a dança dos dragões, mas ela tem sim os seus momentos. Pela força dela e pela forma que ela é alimentada, ela demonstra isso contra cavaleiros, né? A força dela contra navios e tudo mais. Em luta com outros dragões, ela certamente se daria muito bem. E ela já foi citada aqui pra gente já dar uma movimentada nessa lista, porque sem dúvida entra no top 5 de dragões mais sensacionais que nós temos na dança dos dragões. Seguindo com a listinha aqui, nós temos Canibal. Canibal é o terceiro dos dragões selvagens, o maior dos três. É um dragão cor de carvão que botava medo em todo mundo. Ouviam lendas desse dragão aí, era visto como uma lenda urbana assustadora e tudo mais, né? E ele adorava também dar uma causada. Ele é o único dos dragões selvagens que nunca realmente foi montado. Todos os poucos guerreiros que tiveram uma loucura, né, a audácia de tentar montar o Canibal, acabaram virando comida de dragão. E ele é chamado de Canibal, vocês já devem saber por quê, porque ele matava dragões menores e comia. E foi um dos únicos que ficou vivo após a dança dos dragões. Ele saiu voando de Westeros e ninguém nunca mais ouviu falar dele. O que a gente sabe até hoje é que o Balerion, o negro, que é o maior dragão de todos os tempos, foi o único conhecido a morrer de velhice, né? Mas o Canibal ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que rolou, então ele pode também ter morrido de velhice. Seguindo aqui, nós temos Dreamfire, um dos maiores dragões da era, né? E a Dreamfire, ela ficou protegida no Fosso dos Dragões, né? Tem uma parte da Dança dos Dragões onde os dragões eles passam a ser preservados, né? Tipo, não tá dando muito certo, vamos deixar eles guardados ali. E esse fosso acaba sendo invadido por rebeldes, né? Que queriam matar os dragões porque viam os dragões como sendo a praga de Westeros, né? Só que a Dreamfire, em sua força extrema, foi a única dos dragões que estavam presos nesse dia que conseguiu quebrar as suas correntes. Ela quebra as correntes e ela arrebenta o topo do fosso dos dragões, deixando ele do jeito que a gente viu em Game of Thrones. A gente tem uma foto do fosso no trailer de House of the Dragon, que vocês estão vendo aí bem cobertinho, bem bonito, e a gente tem ele todo destruído já em Game of Thrones 200 anos depois. Quem deixou esse fosso desse jeito foi a Dreamfire, né? E aí a gente fala do assalto ao Fosso dos Dragões em um outro vídeo para falar só desse tema, que também é uma passagem muito importante da Dança dos Dragões. Seguindo agora para Tessarion, a Rainha Azul, dragão de Daeron, filho de Viserys com Alicent, dos herdeiros aí do lado dos verdes, né? Então ele era contra a Rainha Rhaenyra e Tessarion era chamada de a Rainha Azul. A Rainha Azul também tem seu momento na dança. Ela tem uma batalha muito foda também contra outros dragões. E aí, de novo, gente, no vídeo que a gente for falando das batalhas específicas, a gente conta tudo pra vocês. Passando agora para Fumarésia, dragão de Laenor Velaryon. Ele também, né, acaba cruzando seu caminho com o de Tessarion. E os dois têm uma luta nos céus, que é a luta descrita como uma grande e verdadeira dança, realmente. Porque eles são dois dragões jovens, eles são dois dragões muito rápidos, muito habilidosos, e a batalha deles dois nos céus, ela é descrita como uma dança do acasalamento, pela sintonia dos dois. Eles nasceram todos aí nessa mesma época e eles se encontram em uma dessas batalhas e tem essa luta extremamente majestosa, magnífica. Passando agora, vamos para o segundo dos dois dragões reais, que é o Sunfyre. O Sunfyre, ele era o dragão do Aegon II, o filho da Alicent Hightower, o meio-irmão da Rhaenyra, que é o candidato ao trono de ferro que ameaça o reinado da rainha, que a gente já viu nos trailers aí como grande destaque da série. Ele tem um dragão Sunfyre, que é um dragão dourado, que nasceu com ele. Vocês estão vendo a foto dos dois bem bebezinhos aí, eles são muito grudados. E o Sunfyre, ele é um dragão que não foi derrotado em batalha contra outros dragões, mas ele certamente é um dos dragões que mais apanhou, né, que mais passou por essas dificuldades durante a Dança dos Dragões. Sempre muito resistente, muito forte, muito poderoso, né? Mas vocês vão ver aí na série e nos futuros vídeos que a gente for fazendo, que esse sofreu, viu? Ele sofreu, ele ia de uma batalha para outra todo fudido, lutava
quando ele tava se recuperando, aí se fudia de novo, aí lutava de novo, aí ficava pior ainda, aí recuperava, lutava de novo. Então o Sunfire teve uma vida aí meio complicada, só que ele é descrito até hoje como o dragão mais belo de todos os tempos, um dragão dourado do rei Aegon II. Aí nós chegamos aqui em outra raridade, Asa Prata, que também foi uma das únicas dragões aí que conseguiu sobreviver à Dança dos Dragões, né? Era um dos mais velhos e maiores dragões da época, tinha sido montada pela boa rainha Lysane há 2 gerações antes da Dança dos Dragões e jamais foi derrotada em conflitos, né? Ela foi montada por Ulfio Branco, que era um desses cavaleiros bastardos aí que foram chamados para montar dragões que ainda não tinham seus novos cavaleiros, né? Então a Asa Prata ela era montada pela rainha Alysanne, a boa rainha, né? Quando a Alysanne morre, ela fica ali um tempo sem cavaleiros e durante a Dança dos Dragões ela estava sem cavaleiros. O Ulf foi um dos cavaleiros que foi chamado para tentar montar um dragão e ele conseguiu montar a Asa Prata. A Asa Prata em uma certa batalha aí acaba vazando de Westeros e também fica viva depois da Dança dos Dragões. Chegando aqui no finalzinho da lista, vocês estão contando, faltam 4 dragões aí. Nós temos Vermitor. Vermitor tinha mais de 100 anos durante a dança e era o segundo maior dragão, menor apenas do que Vhagar, que era o único dragão que se aproximava do tamanho do Balerion, o Negro, o maior dragão de todos os tempos. O Vermitor ele se envolve numa batalha muito falada também, que é a segunda batalha de Tumbleton. Ele se envolve numa luta com outros 2 dragões, né? Ele acaba arrancando a cabeça de um desses dragões. Aí é uma luta, o bagulho é louco. O Vermitor ele é gigante, ele era muito forte. Ele não era tão lento quanto o Vhagar assim, então ele era um dos dragões mais perigosos dessa época e certamente também um dos mais experientes. Agora chegando nos 3 dragões finais, vamos falar da Vhagar, né? A Vhagar era a maior dragão dessa era, era a única dos dragões que chegaram em Westeros com Aegon o Conquistador, o primeiro Targaryen a pisar em Westeros aqui, né? Ela era a única que ainda estava viva, muito experiente, só que ela era meio lenta, né? Os dragões menores não tinham a mínima chance contra ela, até porque a pele de dragão ela vai ficando também cada vez mais dura e a dela já era quase impenetrável, não devia dar nem para os menores morderem ela. Só que era um dragão já bem mais velho, bem mais debilitado também, que sentia mais as lesões, né? Mas a Vhagar ela assume uma posição de protagonista em diversas batalhas dessa Dança dos Dragões, e ela era do lado dos verdes, do lado da Alicent Hightower contra a Rhaenyra Targaryen. Isso porque ela foi montada por Aemon Targaryen, que é um dos meio-irmão da Rhaenyra aí. Antes da Dança dos Dragões, ela tinha feito diversas missões ao lado do Caraxes, que é o dragão do Daemon Targaryen, é o que a gente vai falar agora. Faltam 2, o Caraxes, que é o que eu vou contar pra vocês agora, que é o Verme de Sangue, né? Quando ele nasceu no Fosso dos Dragões, os guardas que protegiam o fosso deram esse nome pra ele porque acharam ele muito feroz, muito violento, muito esguio, muito arisco e tudo mais. E este é o dragão mais habilidoso da Dança dos Dragões. O dragão do Daemon Targaryen, ele é o seu dono encarnado em forma de dragão. Ele é tão habilidoso em batalha quanto o Daemon, ele é o mais veloz dos dragões da Dança dos Dragões, e ele é o mais experiente, né? Juntando assim, tipo, ele é o melhor, digamos assim, né? Ele não é mais experiente que a Vhagar e que o Vermitor, por exemplo, mas ele é mais ágil que esses 2. Ele não é tão grande quanto esses 2, mas ele é muito mais veloz, ele é muito mais habilidoso também nas manobras que ele faz no céu, ele consegue sobrevoar um outro dragão por conta da velocidade dele. Então o Caraxes, o sanguinário dragão de Daemon Targaryen, certamente será aí um dos favoritos de todo mundo nessa série. E agora, para encerrar, um dos meus favoritos aqui é a Meleys. Meleys é dragão de Rhaenys Targaryen e a Meleys é chamada de a Rainha Vermelha. A sua montadora é chamada da Rainha que Nunca Foi. A gente vai falar dela em outros vídeos aqui, mas ela é essa pessoa que aparece aconselhando a Rhaenyra. Isso porque aconteceu com ela a mesma coisa que estava prestes a acontecer com a Rhaenyra. Ela era a herdeira do trono, só que o trono passou para o homem, que por sua vez é o pai da Rhaenyra, né? Então ele pegou o trono que não era pra ele, e aí ele tenta meio que arrumar esse erro aí. A Meleys, né, chamada de Rainha Vermelha, ela tem uma luta absurda, uma das melhores lutas aí, realmente, talvez a melhor das lutas, talvez porque a luta, tem uma luta do Caraxes também que é muito foda, né? Ela tem uma luta contra outros 2 dragões que são do top 5 aí de favoritos de todo mundo. Então vocês ouviram essa lista de 17, 2 do que vocês certamente mais gostaram vão enfrentar a Meleys numa luta ao mesmo tempo. E aí, né, claro que ela não consegue vencer os 2, só que todo mundo que presenciou a luta fala que se ela enfrentasse qualquer um destes 2 que não são flor que se cheire sozinha,
ela certamente venceria. E a Rhaenys também é uma personagem que vocês vão amar. Ela, além dela ter esse carinho pela Rhaenyra, esse apoio, apoiar a Rhaenyra dessa forma, né? Ela ainda é uma baita de uma guerreira muito experiente e casada com Corlys Velaryon, que é um dos mais poderosos dessa era. Então, gente, basicamente o vídeo dos dragões sem spoilers é esse aqui. Se vocês quiserem um com spoilers falando mais de como cada um venceu as suas batalhas ou perdeu suas batalhas, morreu e tudo mais, fiquem aqui ligados, ativem o sininho porque a gente vai fazer vídeo das batalhas, das ocasiões, dos acontecimentos da Dança dos Dragões de House of the Dragon, para vocês irem se situando aí na série também. Antes de encerrar também quero falar para vocês, digitem aí embaixo qual foi o dragão que vocês mais gostaram de conhecer nesse vídeo aqui. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.